Camila? Eu sou Camila Souza e esse é o podcast do Surreal Politique, mais um canal para falarmos sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou Gabriel Félix e toda semana vamos falar por aqui sobre política nacional e internacional e tudo que for relevante sobre as disputas de poder. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a ocupação da Câmara dos Deputados pela oposição bolsonarista. Vamos falar também sobre a possibilidade da exploração de minerais críticos e terras raras entrar no pacote de negociações com os Estados Unidos para reverter os impactos do tarifaço. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre a escalada da violência e da fome na faixa de Gaza. Mas primeiro a gente vai falar aqui do Brasil. Bom, nessa semana, Gabriel, a gente teve aí uma semana bem tranquila, né? Quase não aconteceu nada no Brasil. Exatamente. Né? No domingo a gente teve manifestações bolsonaristas, a gente teve a prisão do Bolsonaro e a gente teve o sequestro da Câmara pela oposição bolsonarista, que impediu o funcionamento da casa, impediu o presidente Hugo Mota de sentar à sua cadeira e muitas outras coisas. A manifestação dos bolsonaristas de domingo gerou a prisão do Bolsonaro, a prisão domiciliar, né? E a prisão domiciliar do Bolsonaro gerou o motim dos bolsonaristas na Câmara. A gente vê aí que os bolsonaristas, eles não estão para brincadeira, eles estão dobrando a aposta, né? Nessa quarta-feira, né, no dia 6, os deputados bolsonaristas literalmente se reuniram, impediram mesmo o funcionamento da casa, enquanto não entrasse em pauta a votação pela anistia das pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro, né? E também pressionando muito para a votação da mudança do foro privilegiado, né? Para que essas pessoas envolvidas não sejam julgadas pelo STF, e sim pela justiça comum, né? Então, assim, é um sequestro mesmo, assim, né? É uma forma, no mínimo, antidemocrática de se lidar com as coisas, né? E daí, diante desse impasse, os líderes da oposição escantearam o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que demonstrou aí uma inabilidade política mesmo, né? E ficou refém dessa situação, né? O Hugo Mota, que é uma figura do Centrão, fala em nome do Centrão, mas tem uma postura muito polida, né? Tem uma postura muito conciliadora e tem essa função, né, de articular essa comunicação entre o governo e os deputados, né? Mas diante dessa ação inesperada, acho que ninguém estava acreditando muito que os bolsonaristas iriam tão longe assim, né? Eles já estão fora da regra, né? Tipo, eles já estão tripudiando das leis, da democracia, das normas mesmo. Então a gente acho que pegou um pouco de surpresa todo mundo, né? E colocou o presidente Hugo Mota nessa situação, que ele não estava presente no primeiro dia, né, de trabalho da casa, depois do recesso. Ele estava na Paraíba. Ele estava em agenda, né, na Paraíba, e o que, né, já é uma coisa muito sintomática, né, como é que um ex-presidente vai preso. Esse é o maior conflito político recente, né, e como é que o presidente da Câmara não está na Câmara no primeiro dia, né, de trabalho, mas enfim, essa é outra discussão. Então, um caos mesmo, assim, uma situação muito difícil, né, e que colocou em xeque aí a habilidade, né. Mas enfim, teve aí uma discussão e ele supostamente articulou ali uma possibilidade de votar pela anistia, o dito pelo não dito, né? Essa discussão para conter os ânimos ali, ele conseguir retomar. Tem essa conversa de que esse é um tema possível de se levar à discussão, mas o foro privilegiado não. Outras discussões que são claramente anticonstitucionais, né, que não fazem o menor sentido, só no delírio bolsonarista aí. Ninguém se comprometeu a votar, mas tem essa conversa de que, né, nos bastidores teve essa conversa de que o 8 de janeiro poderia ser votado ali pela anistia, né, mas
a gente sabe que isso não deve ser julgado ali de verdade, né? Não deve ser votado de verdade. A base governista classificou, né, o que esses deputados bolsonaristas fizeram como chantagem, né? O que na prática foi mesmo, né? Eu acho que a direita está aí dobrando a aposta, que é o único caminho que eles têm. E o Hugo Mota disse aí que ele negou ter negociado essa pauta, né, para desocupação, né, do plenário. Ele defende que a inegociabilidade da presidência, ele tem todo um discurso mesmo, que, né, oficialmente ele tem isso de que não tem conversa, mas tem também por trás essa conversa de que foi prometido, mas que não vai entrar em pauta por enquanto. Pois é, os parlamentares do PL, mas não só do PL, né, porque estava envolvido ali o Marcel Von Hatten do Novo também, ficaram muito incomodados com a decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro e também com a decretação de uso de tornozeleira eletrônica pelo senador Marcos Duval. Foi algo que incomodou muito eles também. E eles resolveram partir para a guerra. Mas o Centrão não gostou da atitude porque sabe que bloquear a pauta no Congresso de votações importantes, como a que reduz a alíquota do imposto de renda, só para livrar a cara do Bolsonaro, não é algo popular ali entre os eleitores. Não cairia bem para a Câmara ficar parada sem discutir coisas importantes, falando só de anistia para livrar a cara do Bolsonaro. A impressão assim que eu tenho é que o Centrão ele claramente tem um interesse no capital político bolsonarista, mas eles têm eles da porta para fora eles não querem que a imagem esteja atrelada ao golpe, né? Eles querem mostrar uma saída democrática dentro do jogo, dentro da regra, e eles vão negociando isso nos bastidores, né? Pois é, mas aí o Arthur Lira foi lá para apagar o incêndio, né? Se reuniu com os líderes desses parlamentares, como Sóstenes Cavalcante, e negociou um acordo para eles saírem da mesa e devolverem o controle para o Hugo Mota. Os bolsonaristas saíram naquela noite de quarta-feira cantando vitória com esse acordo, falando que a anistia ia ser votada, mas a verdade é que o que foi negociado com Arthur Lira foi só uma reunião entre os líderes da Câmara para tratar desse assunto da anistia semana que vem. E o Lira aproveitou ali para incluir algumas pautas que são do interesse dele do Centrão, como esse absurdo de que parlamentares só podem ser alvos de medidas judiciais com aval do Congresso. Isso é um absurdo, né? Com o Congresso do jeito que tá, né? Quem é que vai aprovar qualquer coisa, né? Pois é. Assim, ninguém vai abrir precedente para ser julgado por qualquer que seja, né? Qualquer coisa que seja. Não, e aí você é julgado de acordo com a sua importância no Congresso. Se você for um deputado ali que está causando muita intriga, que tem muitos inimigos, você pode ser julgado. Se você for um deputado que tem conchavos com todo mundo, aí a sua chance é zero, né? Parece eleição de representante de classe quando você está ali na quinta, sexta série. Se você é uma pessoa popular na sala, todo mundo vota em você, mas se você não é, ninguém vota. E você nunca vira o representante da sala, né? Pois é, mas assim, nada disso significa que a anistia vai ser voltada. Inclusive, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ficaram bem incomodados com esse motim dos bolsonaristas e não estão a fim de pautar a anistia porque sabem que isso vai gerar um conflito com o STF, sendo que eles já têm outro conflito com o STF por causa das emendas parlamentares, né? O bolsonarismo, né, ele virou um peso para quem se coloca à direita, porque o bolsonarismo tem um projeto próprio de poder. Ele não é um projeto de direita, é um projeto bolsonarista. E essas pessoas não têm interesse em manter um projeto bolsonarista, né? Então não tem, é uma coisa insustentável. Mas você falou do Davi Alcolumbre agora, assim, é gritante a diferença de postura dele pro Hugo Mota, né? Ele tem muito mais controle ali sobre o Senado do que o Hugo Mota. Assim, tem também a questão, né? A postura dos senadores, ela é um pouco mais discreta do que de deputados, né? É um número menor, então, teoricamente, tem uma vantagem nisso de se controlar, né? Se eu controlar um grupo menor do que um grupo muito grande, Tem menos Zé Trovão no Senado. Com certeza. Zé Trovão é mais um personagem da Câmara. O deputado tem essa figura mais popular mesmo do que o do senador.
mas tem também uma postura mais madura, né? Tem uma postura mais elaborada Uhum. de liderança, né? Política mesmo. O Alcolumbre, ele parece uma pessoa muito mais velha do que ele realmente é. Né? Ele tem muito mais, ele é muito mais safo, né? Ele sabe muito mais, ele é muito mais articulado. Né? O fato dele ter simplesmente falar, tá bom, vocês vão deixar que vai fazer online e acabou. Isso é uma Uhum. mensagem. Que não quer dizer que não tenha simpatia, interesse ou qualquer coisa nesse sentido pela pauta e pela pauta bolsonarista, que ele não negocie, que não tenha, mas a postura como líder foi uma postura bastante democrática no Uhum. sentido técnico da palavra mesmo, assim, de defesa da instituição. E eu vou te falar, voltando aqui no tempo, eu lembro que a primeira vez que o Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado, acho que foi lá em 2019, ele vinha também como um personagem desconhecido, assim, derrubando um cara estabelecido, que era o Renan Calheiros, né, ganhou a eleição dele. E nessa época tinha dúvida, assim, sobre a personalidade, sobre se ele ia conseguir ser um presidente que controlava ali o Senado. E ele acabou conseguindo ser no momento ali de várias rusgas entre o Congresso e o Bolsonaro, né? Depois ele saiu, entrou o Rodrigo Pacheco e agora ele voltou de novo. Uhum. Bom, então é isso. Os bolsonaristas não conseguiram ganhar no grito dessa vez, mas provavelmente vão continuar tentando, porque é isso que restou para eles, né? Só tem esse caminho, né? Porque é, a justiça não vai retroceder, né? Enquanto instituição mesmo, né? Porque não tem como. Os crimes foram cometidos, né? De acordo com as leis existentes, né, e vigentes no Brasil, os crimes foram cometidos, né? Então não tem como a justiça voltar atrás nisso, né? O processo vai seguir. E politicamente eles também estão enfraquecidos, porque tá claro, tirando para os grupos radicalizados, que daí não tem muito a ver com está certo ou está errado, né? É um alinhamento com tudo, não tem crítica nisso, né? Não é sobre isso, mas tirando essas pessoas, tá muito mal visto, né? Isso que eles estão fazendo. Não tem aderência e o grupo político que antes apoiava e tornava isso viável, está percebendo que não está colando mais, assim, Uhum. né? Eles estão tá respingando neles de maneira negativa, né? Teve duas entrevistas que chamou minha atenção essa semana, que foi uma do Ciro Nogueira e outra do Rogério Marinho, né? Dois congressistas ali aliados ao bolsonarismo, que eles falaram, não, a gente precisa resolver essa questão da anistia para poder votar o que realmente importa para o país. Ou seja, os caras entregaram que a anistia não é um projeto popular, não é um projeto importante. Inclusive, a gente falou no nosso vídeo, né, sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, que 56% das pessoas, segundo pesquisa da Quest, são contra a anistia. É um delírio, né? É tática isso, né? Esse grupo, ele dilui tudo, até tudo sair de contexto, e eles criam uma narrativa própria que tira a gravidade do que realmente aconteceu e coloca a gravidade em coisas absolutamente normais. Eles transformam em desvio de conduta o simples segmento de um regimento. Uhum. Né? Eles colocam como algo antidemocrático, como censura, um presidente da Câmara tentar sentar na própria cadeira. Né? Como censura um projeto claramente político no sentido de interesse próprio, né? É uma pauta bolsonarista votar anistia, porque ninguém ali está preocupado se fulano vai pegar 10, 15 ou 20 anos de cadeia, porque eles nem conhecem essas pessoas. Essas pessoas são massa de manobra, né? Mas eles usam esse discurso para diluir num país como o nosso, que tem mais ditadura, mais anos de ditadura do que anos de democracia, para minimizar um ataque ao nosso Estado constituído, Pois né? é. A grande questão é que se eles forem anistiados, eles vão tentar de novo, entendeu? Não tem essa história Não de tem pacificação, limite. como falou o Flávio Bolsonaro. Não vai ficar pacificado. Eles vão continuar falando sobre
urnas eletrônicas, voto impresso, artigo 142, eles vão continuar fazendo o que eles sabem fazer, porque é a natureza deles. Até o mundo dar a volta de novo, né, dar o 360 de novo, virar um período conservador e essas pautas aderirem de novo, porque as coisas são cíclicas também, né, os períodos, né, é uma loucura isso, né, porque como você falou, essas pessoas são autoritárias e elas vão seguir com isso. Elas tentaram um golpe e não conseguiram. Mas se elas tivessem conseguido, a gente estaria agora vivendo sob um golpe, né? Uhum. E quem garante que elas não vão continuar de novo sendo anistiadas, né? E, e isso passa, assim, eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que as coisas vão seguir dentro da lei, né? Mas numa eventual anistia, o Brasil passa de novo um recibo de que crimes cometidos numa ditadura, crimes contra a democracia, crimes contra a sociedade civil, não são relevantes, são perdoáveis, são minimizados e essa é a história do Brasil. Né? A gente não pode esquecer que a anistia da nossa última ditadura deu o mesmo tratamento para torturados e torturadores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a história importa, né? Diferente do que as pessoas tentam convencer a gente. Vamos para o próximo assunto então, Camila? Vamos para o próximo assunto. Haddad diz que minerais críticos e terras raras podem entrar na negociação com os Estados Unidos. Vamos lá, vamos lá. Isso daí é um assunto complexo, muito específico, que quase nunca é falado, né? Um assunto que vem tomando aí os noticiários progressivamente. É uma coisa que o Trump vem falando, né? E no mundo moderno, né? Do jeito que a gente está, a gente caminha para menos recursos, né, disponíveis, então essa é uma questão que ganha muita proporção. Mas vamos lá. Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, ele sugeriu que o Brasil pode negociar a exploração de minerais críticos e terras raras com os Estados Unidos. E tudo isso seria parte das discussões para reduzir os impactos do tarifaço. Você não está entendendo nada sobre o que são minerais críticos e terras raras, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Assim, resumidamente, né, o Haddad ele destacou que o Brasil possui vastas reservas desses minerais que são essenciais para o desenvolvimento de tecnologias, né, para smartphone, para computador, para várias outras coisas e principalmente para defesa, né, para tecnologia militar. Né? Então, o ministro ele colocou aí isso como possibilidade porque o Brasil tem esses recursos naturais em abundância e esse assunto está aí no radar do Trump de uma maneira muito megalomaníaca, né? Mas então é uma questão de ocasião também. Mas aí por outro lado, o presidente Lula ele criticou o interesse dos Estados Unidos nos minerais estratégicos brasileiros, como o lítio, o nióbio, né, que fazem parte desse grupo aí de minérios. E o Lula ele defendeu veementemente a soberania do Brasil, sobre a autonomia, sobre as próprias riquezas naturais, e afirmando né, que aqui ninguém põe a mão nos nossos recursos e tudo mais. Mas, aqui dando um pouquinho mais de opinião, a gente vê aí que tem uma diferença, né? Que esse caso específico é um caso claro da diferença de um governo técnico, né? Que a, a, a negociação comercial, se tudo estiver certo, né? De um governo, ela não é ideológica, ela é prática, é uma questão de disponibilidade, de mercado e de aproveitar uma oportunidade. Se você tem ali um momento que a gente está enfrentando com tarifaço, essa seria uma moeda de troca, então faz sentido no rol de ações ali o governo considerar isso.
mas também essa postura do Lula, né, da porta para fora, pela trajetória dele, né, e por esse momento de enfrentamento ideológico que a gente tem com o Trump, né, das sanções, muito em nome do Bolsonaro, embora a gente saiba que isso é uma oportunidade, né, de discurso para ele, de narrativa para o Trump, que as taxações um pouco têm a ver diretamente com o Bolsonaro, porque ele está fazendo isso no mundo inteiro, né, mas não seria estranho o Lula não manter esse discurso patriota, né? Todo patriotismo nesse momento para o governo é bem-vindo, né? Seria estranho se ele não tivesse esse discurso de defender, tipo, não, aqui nenhum gringo põe a mão, né? Então faz sentido isso e mas eu acho dificilmente o Haddad teria dado essa declaração de que isso era uma possibilidade de negociação se isso já não tivesse, né, acertado com o próprio governo, né? Então a gente tem aí várias formas de fazer política internacional, porque a gente precisa atuar em todas as frentes de maneira prática, pragmática e seguindo a questão comercial, corriqueira, e também tem a parte do discurso político e de defesa de soberania que faz sentido, né? Bom, mas enfim, Gabs, explica aí pra gente, né, para quem está ouvindo, um pouco mais sobre o que são terras raras e esses minerais críticos e todo esse impasse e os conflitos que isso tem. Bom, vamos lá. Primeiramente, tem uma diferença entre minerais críticos e terras raras. Minerais críticos são nióbio, lítio, cobalto e outros que são usados na indústria de tecnologia e defesa militar. Esses são aqueles minerais que usam para fazer foguete, essas coisas que eles aumentam a resistência, né? Exatamente, principalmente o nióbio, que é fundido com ferro, faz o ferro nióbio, e aí Uhum, é um mineral muito resistente. uhum. Nióbio praticamente só o Brasil tem. O Canadá tem um pouquinho também, mas 90% da produção e das reservas estão no Brasil. E o lítio, o Brasil é o quinto maior produtor. Agora, as terras raras são minerais menos conhecidos, como neodímio, mas igualmente importantes para as indústrias de tecnologia e militar. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Apesar do nome terras raras, esses minerais não são raros. Eles são mais abundantes que prata e ouro, e você pode encontrar até no seu quintal um pouquinho de neodímio, Uhum. mas só um pouquinho. Para extrair, você precisa de grandes volumes desses minerais concentrados no mesmo lugar. E o Brasil tem alguns lugares onde tem essa concentração mínima. Mas para extrair não é tão simples assim. Primeiro porque polui muito. Para extrair 1 quilo desses minerais, você cria toneladas e toneladas de lixo tóxico que precisam ser despejadas em algum lugar. A China, por exemplo, despeja em um lago perto do Rio Amarelo. Para quem não sabe, é um dos rios mais importantes para a história da civilização. É o Rio Nilo da China. A civilização nasceu ali no Vale do Rio Amarelo. E essa poluição já está contaminando a água, porque esse lixo tóxico está vazando para os lençóis freáticos. E os lençóis freáticos estão levando o lixo tóxico para a água do Rio Amarelo, que abastece ali milhões de pessoas que bebem a água do Rio Amarelo todos os dias, mas também usam para agricultura. Então isso já é um problema grande lá. É uma escala de problema ambiental que não tem limites, né? Exato. É direto e indireto também, né? Pega diversas coisas. O governo chinês ele não liga muito para isso porque a China é uma ditadura. Não tem ativista ambiental na China, não tem imprensa livre para denunciar isso. E eles ligam muito para o valor geopolítico, né, desses minerais raros. Então, para eles é mais importante do que a questão ambiental. Mas dos Estados Unidos, eles extraíam terras raras, mas eles pararam de extrair numa mina lá na Califórnia. A mina foi fechada em 2020, em 2002, justamente porque estava tendo vazamento de lixo tóxico também para lençóis freáticos ali na região. Então, um dos problemas da extração de terras raras é a questão ambiental. A China, ela acomoda, né, essa questão ambiental muito mais facilmente do que outras potências, né? Exatamente. Tem um controle maior ali dentro do próprio território por parte do governo. É, né? Uma coisa mais autoritária, de fato. E o mercado inteiro ficou confortável com isso todos esses anos também. A gente manda o problema ambiental para a China, eles ficam com essa questão lá enfim, e a gente compra as terras raras deles. A China paga a conta da produção mundial, né? Exatamente. Mas além da poluição, economicamente também não é viável extrair esses minerais, porque a China, que atualmente extrai 90% das terras raras no mundo,
ela deixa o preço muito barato. O quilo do neodímio, por exemplo, é vendido a menos de US$ 100 no mercado. Se você considerar que para cada quilo desse neodímio são produzidas toneladas de lixo tóxico que você precisa estocar em algum lugar e que esse lixo tóxico não pode vazar para os rios e para os lençóis freáticos para não contaminar a água das pessoas, essa operação fica totalmente inviável. É muito caro você manter e achar e manter um lugar desse para estocar esse lixo. A China só faz a extração de terras raras porque ela extrai como subproduto de outros minerais e porque ela não cumpre com nenhuma norma ambiental que outros países têm que cumprir. Então a China não está nesse negócio por causa do dinheiro, até porque o mercado global de terras raras movimenta menos de US$ 5 bilhões por ano, o que é 5 vezes menos, por exemplo, do que o mercado global de bananas, que movimenta 25 bilhões. É um valor irrisório, né? É muito mais um poder da escala de produção, da dependência de outras potências deles, do que o que vai ganhar, né? É isso. Financeiramente. A China está nessa por questões geopolíticas, pela importância das terras raras na indústria de tecnologia e principalmente militar. Se a China bloquear as exportações de terras raras para os Estados Unidos, ela paralisa a indústria militar americana. E é por causa dessa importância geopolítica que o Donald Trump ficou obcecado com as terras raras e com a ideia de tomar esse setor estratégico que hoje tem o monopólio da China. Desde que ele assumiu esse ano, ele vem falando em pegar as terras raras da Groenlândia, da Ucrânia, e agora, com essa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, a gente entrou no alvo dele também. E a equipe dele citou no final de julho que as reservas brasileiras poderiam entrar na negociação. A primeira vez que eu ouvi falar em terras raras foi em fevereiro desse ano, porque não era um tema que era muito comentado assim, no noticiário. Até aqui no Brasil, né, até o próprio Nióbio era um discurso muito vindo do Bolsonaro e ninguém entendia direito o que era isso, né? Lembrando que o nióbio não é não faz parte das terras raras, ele faz parte dos minerais críticos. Sim, né? sim. Os minerais críticos eu já conhecia, o lítio, o cobalto, eu já sabia da importância, por exemplo, para fazer bateria para carro elétrico e tal. Mas as terras raras, especificamente, eu só fui conhecer esse ano porque o Trump usou as terras raras da Ucrânia como barganha na negociação. Lembrando que ele entrou em colisão com o Zelensky, querendo rever o valor que os Estados Unidos tinham emprestado em armamento para a Ucrânia, e ele usou as terras raras dentro dessa negociação como barganha. E a Ucrânia, Camila, prontamente aceitou, o que foi um pouco estranho. O Zelensky viajou para os Estados Unidos e eles assinaram um acordo em maio. Qual que é o problema, Camila e caros ouvintes? A Ucrânia não tem reservas conhecidas de terras raras. O Trump provavelmente foi convencido por um senador da Carolina do Sul chamado Lindsey Graham, que é também obcecado pelas terras raras, assim como o Bolsonaro era um deputado obcecado pelo nióbio, e que fala repetidamente que os Estados Unidos precisam ter controle desses minerais, que é uma questão geopolítica importante e tudo mais. E esse senador provavelmente se baseou em relatórios antigos da União Soviética que diziam que poderia haver reservas ali na Ucrânia. Mas os relatórios mais modernos indicam o oposto. Se você procurar no Google reservas de terras raras no mundo, vocês não vão achar a Ucrânia. Vocês vão ver ali a China, o Brasil, Austrália, Estados Unidos, Mianmar, Vietnã, Malásia, Tailândia, Tanzânia. Mas vocês não vão ver a Ucrânia. Não falta lugar no mundo para buscar terras raras. Tem em vários países do mundo. E o Trump foi buscar justamente onde ele não existe. E você não precisa de muitas terras raras. Não é como o petróleo, que pode acabar na próxima década e cada barril é importante. Você está próximo ali. Só as reservas da Malásia, dos Estados Unidos e da Austrália já conseguiriam suprir a demanda por décadas caso a China fechasse o mercado. E são 3 países aliados que poderiam se unir para bater de frente com a China. Eles só não fazem isso, não extraem terras raras no momento por causa das questões ambientais e porque economicamente não vale a pena. Mas então, ou seja, os Estados Unidos assinaram um acordo em troca de algo que não existe. E mesmo se existisse, ia demorar anos para fazer uma mina ali na Ucrânia e começar a extrair alguma coisa. E, de novo, para extrair minerais que a gente sabe que são abundantes no mundo inteiro. E que tem mina nos Estados Unidos, inclusive, na Califórnia. Só que desativado. Isso mostra, Camila, que o governo Trump simplesmente não sabe o que está fazendo. Caiu na fake news do próprio governo. Pois é, ele está se guiando por um sonho de conseguir um monopólio de um mineral raro. De novo, igual o Bolsonaro com o nióbio.
É uma megalomania, né? Um Exatamente. delírio de poder, né? Uhum. É um mineral raro. Tem também essa questão, né, mítica de um mineral raro, tecnológico, muito importante, que vai mudar muito. Uhum. E o cara se apaixonou com essa ideia e porque quer tomar o monopólio da China. Tem um quê de teoria da conspiração, tem uma coisa ali Uhum. misteriosa, eu sei Coisa meio ficção né? científica Eu sei também. o caminho, você não sabe. Eu que vou Uhum. liderar, né? Tenho orgulho, né? Uhum. É muito, muito maluco. Mas eles estão topando qualquer coisa para ter um pouquinho ali de terras raras, tanto que assinaram esse acordo com a Ucrânia em maio. Uhum. Por isso que eu acho que talvez o Haddad esteja usando a mesma jogada que a Ucrânia, que é oferecer algo que não existe em troca de um benefício real, que seria a redução das tarifas aqui no Brasil. Uhum. O Brasil tem leis ambientais muito rigorosas e com certeza demoraria muito tempo, anos, para conseguir só as licenças necessárias para abrir uma nova mina de terras raras aqui. Atualmente o Brasil só tem uma mina desses minerais, que fica em Goiás, e que é controlada por uma empresa americana, mas que vende para a China. E por que vende para a China? Porque a China tem o monopólio do refino das terras raras. Então, além da extração, que ela extrai mais de 90%, Uhum. aí o refino aí é mais de 99%. Aí ninguém mais tem mesmo. Uhum. Por isso que essa empresa americana manda para a China, porque não ia adiantar mandar para os Estados Sim. Unidos, que eles não iam conseguir refinar. Isso foi algo que a China investiu desde os anos 80 para conseguir fazer hoje. E é isso, ninguém mais no mundo tem e demoraria anos também Uhum. desenvolver essa tecnologia do refino. Sim. Ou seja, se o Trump quiser tirar o monopólio da China nesse setor, ele vai ter que investir nessa tecnologia e demoraria anos, talvez décadas, só para conseguir iniciar esse projeto. O plano de tirar o monopólio da China não tem como dar certo, mas ele segue vivo na cabeça do Trump porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Um cara que não sabe o que está fazendo, é influenciado por outras pessoas que também não sabem, se deslumbra com uma ideia fantasiosa e aposta tudo nela. E tem a internet, as redes sociais para, né, pra ampliar esse discurso completamente sem pé nem cabeça. Né? É uma ideia deslumbrante, megalomaníaca, difícil ou quase impossível e que, além de tudo, está sendo mal executada, porque Uhum. se assinam acordos por algo que não existe. Mas esse é o modus operandi do Donald Trump, né? Uhum. Como é que você vai achar uma racionalidade coesa num cara que prejudica o próprio país e a própria população, colocando essas tarifas absurdas nos produtos que os americanos precisam? Essa é uma mudança de postura dos governos americanos que é o que mais me choca, assim, é o que mais me preocupa no sentido de instabilidade mundial, Terceira Guerra Mundial e conflitos que perdem controle e vão virando uma coisa muito grande, né? A gente sabe, ainda mais como um país, né, diretamente ligado nisso, a gente sabe da influência dos Estados Unidos e de outras grandes potências em ditaduras ao redor do mundo, em governos autoritários, em países muito pobres, em colônias e tudo mais. A gente sabe porque, infelizmente, é assim que a geopolítica funciona, né? Desde que o mundo é mundo. A postura do governo americano, independentemente de ser democrata ou ser republicano, a política externa muda muito pouco, né? Basicamente o que manda ali, o que muda ali de um governo para o outro é uma questão um pouco mais interna de bem-estar social. Mas a pauta econômica, a pauta militar e, sobretudo, as guerras financiadas ao redor do mundo, pouco muda de um governo para o outro. E eu, pelo menos, não me lembro de nenhum presidente estadunidense levar um conflito tão diretamente para o próprio território. Né? A própria ascensão dos Estados Unidos no pós-guerra, né, como se consolidando como uma grande potência e tal, se deu justamente por passar a maior parte do conflito, né, da Segunda Guerra sem um impacto direto no próprio território, que faz toda a diferença. Né? Todos os concorrentes, né, todas as grandes potências estavam literalmente destruídas por conta dos conflitos da guerra. Né? Então, daria até para dizer que é um modo de atuar, né, norte-americano de não levar conflito desse tipo, coisas muito conflituosas, principalmente de política externa, para as consequências serem sofridas no próprio território.
E o Trump, ele está fazendo de tudo para que as coisas aconteçam dentro dos Estados Unidos. Assim, né? Essas sanções, né? Tipo, de tirar, de sobretaxar produtos essenciais para escala comercial dentro do próprio país, de prejudicar grandes empresas, né? Não é, a gente não está falando só daquela classe média empresária que tem coisas ali mais diretas e que quebram muito rápido, porque né, não são players econômicos tão grandes assim, mas a gente está falando do risco de grandes empresas. A gente já viu pedidos completamente sem pé nem cabeça para empresas como Coca-Cola, Apple, grande Big Tech, todas essas coisas, né? Então tem. De novo, eu acho que é uma coisa meio. É um deslumbre de um autocrata, sabe? Sim. É um cara que. Você falou da Coca-Cola, que o Trump pediu pra Coca-Cola mudar a forma como eles adoçam, né? Uhum, pedir para fazer com açúcar de cana. Exatamente. E, enfim, é uma coisa assim. Sendo que os Estados Megalomaníaca. Unidos não produz isso, né? Ele, Uhum. mais uma vez ele pede um pedido completamente megalomaníaco que depende de uma coisa que eles não produzem e que eles estão Tem uma sobrecarregando. produção pequena Mas de não caldo é, de cana e essa produção, os donos dessa produção pequena vão ficar ricos com isso agora. mas não é uma coisa relevante a longo prazo, né? Não, Vamos não. combinar. Mas, mas é isso, assim, é uma coisa de você querer mudar tudo. Você tem o controle, você é o cara mais poderoso do mundo. É um Então delírio autocrata, você quer né? mudar até o gosto da Coca-Cola. Uhum, é um delírio É autocrata. um É tipo de mudar deslumbre. os símbolos, né? Uhum. A Coca-Cola é, sobretudo, um símbolo americano. Os planos do Trump eles são mais um caso de análise psicológica do que econômica ou geopolítica, né? Tanto que essa questão da China também me parece é sempre um recalque, né? Na questão das tarifas, você quer se industrializar de novo para tirar o poder da industrialização da China. Né? É. Na questão das terras raras é a mesma coisa. Você fica obcecado ali com aquele assunto e com um recalque em relação à China enorme e quer se impor em relação a ela em todos os setores, mas É. não é assim, É entendeu? pouco estratégico, né? Pouco estratégico. Vamos pro segundo bloco, então? Vamos para o segundo bloco, mas antes disso, se você não segue ou se você não é inscrito no nosso canal, acione aí o sininho para você ficar de olho também, receber as notificações para quando a gente postar vídeo novo. Se inscreva aí no canal e fortaleça aí a nossa comunidade, porque a gente precisa muito da presença de vocês aqui. A gente é um canal novo e todo o apoio é mais do que bem-vindo. Vamos ao segundo bloco. Vamos. Ex-jogador conhecido como Pelé Palestino morre em Gaza enquanto esperava por comida. Nossa, isso é uma notícia muito triste, né? O Suleiman Al-Obeid, carinhosamente conhecido como Pelé Palestino, uma estrela do futebol palestino, foi tragicamente morto em 6 de agosto, no sul da faixa de Gaza. A notícia de sua morte foi confirmada pela Federação Palestina de Futebol. Ele era conhecido por sua velocidade, dribles, marcou mais de 100 gols ao longo da sua carreira e foi um dos jogadores mais talentosos da Palestina nas décadas de 2000 e 2010. Ele foi atingido por tiros das tropas israelenses enquanto ele aguardava por ajuda humanitária. Segundo os dados divulgados pela Associação Palestina de Futebol, em 23 de julho, mais de 800 atletas e olheiros, né, de futebol perderam a vida desde o início das operações israelenses na faixa de Gaza, né, incluindo 420 jogadores de futebol. A federação ela acrescenta que Israel também destruiu 288 instalações esportivas e de escotismo, né, na faixa de Gaza e na Cisjordânia desde os massacres de 7 de outubro de 2023. Suleiman Al-Obeid é o terceiro ex-jogador da seleção palestina a morrer em ataques aéreos e tiroteios israelenses, após Moin Al-Maghrib e Mohamed Barakat, que foram mortos em janeiro e março de 2024, respectivamente. Antes de passar para você, Gabs, assim, para além da tragédia que é esse conflito para todas as pessoas, para civis, para todas as profissões, essas informações elas são especialmente tristes porque a gente sabe
o poder que o esporte tem em lugares pobres, em lugares de conflito. O Brasil, né, o nosso país é um país muito pobre, e a gente sabe o poder de transformação social. Não estou nem falando de mudança de classe social e salários estratosféricos, né, que a gente vê no futebol, mas estou falando de oportunidade, né? O esporte, ele é uma ferramenta social e de transformação de realidade, de oportunidade. A gente vê 1 milhão de projetos sociais envolvendo o esporte, porque é o que crianças, jovens e adultos costumam se interessar. É muito triste porque isso significa, esses números, eles significam não só comprometimento das novas gerações, mas também o comprometimento de novas gerações de atletas, né? Tipo, da relação que esse povo tem com o esporte e todo esse potencial, né? Isso é muito, muito, muito triste. Pois é, e a gente fez questão de escolher essa notícia para começar a falar sobre a fome em Gaza, para dar um nome também para a tragédia, né? Nomes para a tragédia que está rolando em Gaza, né? Não é só números. Sim. 80 mortes hoje, 50 depois. Até porque os números já estão banalizados, né? Uhum. Números exorbitantes também já estão banalizados, eles nem chocam mais, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo em Gaza, a fome, as mortes nas filas por comida e todo esse caos que está rolando. Antes da guerra começar, ou seja, antes de outubro de 2023, entravam em Gaza 500 carretas por dia com alimentos. Boa parte desses alimentos eram importados, né, assim como faz toda a grande cidade, mas também já havia muita ajuda humanitária para as pessoas mais pobres ali de Gaza, especialmente os refugiados que chegavam da Cisjordânia. Geralmente chegavam da Cisjordânia porque haviam sido expulsos pelos colonos ou pelo exército israelense, né? Gaza, há muitos anos, é uma cidade de refugiados, com acampamentos e muita gente em situação de vulnerabilidade. Depois da guerra, esse número de caminhões que entravam em Gaza, que era 500, caiu drasticamente. No mês, 500 por dia, né? Uhum. No mês de outubro de 2024, por exemplo, um ano depois da guerra começar, só entraram 9 caminhões por dia com ajuda humanitária em Gaza. E isso acontece porque Israel mantém um bloqueio militar ao redor de Gaza, né? E passou a restringir a entrada dessa ajuda já no início da guerra. Existe uma justificativa oficial do governo israelense para essa restrição, para esse controle das comidas específicas? Olha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas não. Eles falam muito sobre o Hamas, falam muito sobre roubos contra o Hamas, mas É um controle injustificado, assim, não tem é uma forma de punição coletiva. Uhum, não, sim. Então, desde que a guerra começou, já havia fome em Gaza, né? Porque Gaza tem uma quantidade grande de pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade, e a oferta de alimentos passou a ser muito menor com a guerra. Mas o que começou a acontecer e que a gente viu nesse último mês foi de proporções muito maiores. Uma coisa é faltar alimentos e a população estar desnutrida, que era o que vinha acontecendo. Outra coisa são as pessoas começarem a morrer porque não tem comida. As duas coisas são horríveis, mas uma, obviamente, tem danos muito piores. E desde que essa crise estourou na mídia, agora em julho, morreram ao menos 193 pessoas, incluindo 96 crianças, só por causa da fome. Em um mês morreram 200 pessoas por isso, Por fome. Fora todos os impactos do conflito. Exatamente. E quais foram as causas dessa crise toda de julho? Bom, para começar, em janeiro desse ano, Israel proibiu a pesca em Gaza. A pesca não representava nem 5% do consumo de comida ali na região, mas era uma importante fonte de proteína para algumas milhares de pessoas ali que viviam disso. Quando perguntado pela NPR, que é uma mídia americana, mídia pública americana, o motivo da proibição da pesca, Israel preferiu não responder. Depois, em março, com o apoio do governo Trump, eles baniram totalmente a entrada de alimentos, remédio, água, combustível e qualquer outro produto em Gaza. O objetivo ali era dar um ultimato para o Hamas devolver os reféns, o que não aconteceu. A entrada de ajuda humanitária só voltou a acontecer no final de maio, então foram quase 3 meses sem nada entrando em Gaza e com as pessoas, obviamente,
consumindo todos os estoques possíveis ali de comida. E o retorno só aconteceu com uma condição imposta por Israel. A distribuição de ajuda deixou de ser feita pela ONU, pela Cruz Vermelha, pelo Crescente Vermelho e pelas outras centenas de instituições que atuavam ali na faixa de Gaza, e passou a ser feito por uma única fundação, a Fundação Americana Gaza Humanitarian Foundation, a GHF, que foi criada no final de 2023 por sionistas cristãos, que são aqueles evangélicos que acham que Israel tem que ganhar a guerra para Jesus voltar. E isso não é um exagero, você pode pesquisar aí sobre o sionismo cristão, e você vai ver que é isso mesmo. E essa fundação não tinha nenhuma experiência em distribuição de ajuda humanitária antes de começar a atuar em Gaza em maio desse ano. E, assim, as outras instituições que ajudavam na faixa de Gaza, elas tinham mais de 400 postos de distribuição de comida. Sabe quantos postos essa nova fundação, a GHF, criou? 4. Apenas 4. Para uma cidade de 2 milhões de habitantes que estava 3 meses sem receber comida. Isso criou um caos completo. Pessoas andando quilômetros, passando por zonas de conflito para conseguir chegar em postos de distribuição abarrotados de gente, com filas quilométricas, protegidas por mercenários americanos, geralmente ex-soldados contratados pela GHF como segurança, e também com apoio do exército israelense, que, querendo ou não, vê os palestinos como potenciais inimigos, né? Em zonas de guerra, geralmente quem faz a proteção dos postos de distribuição é a própria ONU, são os soldados da ONU, justamente para não ter esse contato entre um povo e um exército que estão em lados contrários no conflito. Porque existe ali um rancor, um ressentimento entre esses dois grupos. Existe um motivo pelo qual o conflito existe. Exatamente. Geralmente isso não dá certo. Quando você tem um exército inimigo entregando comida para a população local ali. Mas Israel insistiu nessa mudança toda de operação e deixou a GHF com o controle da distribuição de alimentos, controle total. Nos primeiros dias, já se formou um caos ali, e o diretor executivo da fundação pediu demissão, alegando princípios humanitários. O nome dele é Jake Wood, e assumiu no lugar dele um cara chamado Johnny Moore, que é um pastor evangélico, empresário, e que não tinha nenhuma experiência em ajuda humanitária, assim como a própria fundação também não tinha, mas que é aliado e próximo do presidente Trump, que também é aliado do primeiro-ministro Netanyahu e do governo israelense, né? A justificativa para a mudança na operação dada por Israel foi de que os ajustes eram necessários para interromper os constantes roubos de ajuda por parte do Hamas. Mas a Reuters teve acesso a um relatório da USAID, alguns jornalistas brasileiros chamam de USAID, né? Vou chamar aqui de USAID. É um relatório que a Reuters teve acesso que diz não haver encontrado registros de roubos em massa pelo grupo. Ah, mas Gabriel, tem um vídeo aqui que divulgaram do Hamas roubando um caminhão. Um evento ou outro não altera na distribuição de comida para 2 milhões de pessoas. E o relatório de uma agência do governo americano mostra que as acusações são falsas ou, no mínimo, exageradas por parte do governo israelense. E tem uma coisa curiosa nessa justificativa de Israel, porque é o seguinte: a CNN americana divulgou que a GHF, essa fundação, não está fazendo a triagem necessária que o próprio governo israelense diz ser importante para os alimentos não chegarem nas mãos do Hamas. Independente de serem membros do Hamas ou não, indo ali nos postos de distribuição. Você precisa fazer uma triagem para que a mesma pessoa não vá em vários postos de distribuição, pegue mais comida do que ela precisa para poder vender, por exemplo. Vender ou fazer estoque, né? Exatamente. É uma necessidade humana, né? Seria totalmente compreensível. Então a triagem ela ali faz parte da distribuição de ajuda, e ela sempre foi feita pelas outras instituições que estavam ajudando ali, mas ela não está sendo feita pela GHF. Isso é um indício de que talvez o exército de Israel esteja fazendo a triagem e o reconhecimento dos membros de um outro jeito. Uma câmera escondida, por exemplo, para pegar os caras ali indo pegar comida e seguir eles até os esconderijos, usando a ajuda humanitária como isca, né? Ou como arma, como dizem os americanos, weaponizing a ajuda humanitária. Então, assim, provavelmente o exército israelense quer que os membros do Hamas vão ali pegar comida, provavelmente eles não estão fazendo a triagem ali para a história passar adiante e o pessoal ficar sabendo que
não tem triagem nenhuma, então os membros do Hamas podem ir ali, Uhum. justamente para usar o negócio como isca mesmo, né? Adiciona uma camada de crueldade realmente Exatamente. muito grande, né? É usada a necessidade básica humana de comida, num desespero, né? Porque tem todos as consequências físicas mesmo e biológicas de um corpo com fome, estressado, em necessidade, se valer disso para capturar as pessoas, Uhum. assim, né? Não entrando nem no mérito, né? De não existe defesa para grupo terrorista, né? Não, a gente não vai cair nessa armadilha, né? É claro que o que o Hamas faz é terrorismo, mas a gente está falando de pessoas, milhões de pessoas que pouco ou nada tem a ver com isso, né? Uhum. Bom, então respondendo aquela sua pergunta inicial, por que que Israel faz tudo isso? Bom, em parte ele está fazendo tudo isso para usar a ajuda humanitária como isca, para pegar membros do Hamas, mas também faz, como eu falei, por punição coletiva contra a Uhum. população dos palestinos. É uma das grandes acusações ali contra Israel e que é uma acusação que eu faço também. Eu acho que Israel faz punição coletiva contra a população dos palestinos pelos atos do Hamas, e uma das formas dessa punição é o racionamento de comida. Israel fez isso em outras guerras, né? Na guerra de 2006, Guerra de Gaza de 2006, por exemplo, um dos representantes do então primeiro-ministro Ehud Olmert explicou que o plano era colocar os palestinos em uma dieta, mas sem deixá-los morrer de fome. Ele usou essa palavra dieta. Então, já em 2006, há 20 anos atrás, já se usava a ajuda humanitária como punição coletiva contra os palestinos, né? A fome como Exatamente. um modo de controle, né? Bom, mas o resultado dessa mudança na operação foi o que a gente viu nos noticiários nesses meses de junho e principalmente julho. Crianças esqueléticas, gente morrendo de fome e tomando tiro nas filas caóticas dos postos de distribuição. O Lorival Santana, comentarista da CNN e insuspeito de ser defensor do Hamas, chegou a falar na CNN que os palestinos estavam tendo que escolher entre morrer pelos bombardeios de Israel, de fome ou sendo atingidos por tiros nessas filas. É um desastre humanitário e possivelmente o pior episódio dessa guerra, que vai fazer 2 anos em outubro, e que Israel sinaliza que só vai terminar depois que tiver varrido a população de Gaza. Tem uma limpeza étnica realmente acontecendo, né? O que é algo completamente irracional, irracional, assim, em todos os sentidos, mas principalmente pelo histórico do povo judeu. E eu não falo só de Segunda Guerra, né? A história do povo judeu é uma história de perseguição, é uma história de extermínio, é uma história é um povo que foi subjugado muitas vezes, é um povo que sofreu muito e, e que esses dois povos estão na mão de pessoas é, no mínimo desconectadas da realidade, que tomam decisões impensáveis, assim, dentro de um mundo onde o conceito de direito humano existe. Né? Pois é, e o que está sendo discutido hoje na política israelense, isso é um plano que foi anunciado pelo exército de Israel e pelo governo do Netanyahu, é a tomada total da faixa de Gaza, né? Além dos casos de corrupção do Netanyahu, o que estão discutindo lá é isso: tomar a faixa de Gaza, expulsar o Hamas e depois manter ali pelo menos uma zona de controle ocupando uma parte do território. Ou até expulsando todo mundo e criando um resort para os milionários, que é a ideia de Gaza, a ideia do Donald Trump para Gaza, né? Esse Uhum. cara que está sancionando o Alexandre de Moraes por desrespeito aos direitos humanos. Pois é, né? Teve até o vídeo, né, da ministra americana, da ministra israelense, feita por inteligência artificial, que mostra um projeto de resort, mostra a torre do grupo Trump, Exatamente, a Trump Tower, a a famosa Trump Trump Tower. Tower, na região onde é a Palestina hoje, né? E assim, não existe nem mais um cuidado Não. em se esconder esse projeto. Né? É realmente
mais uma cena muito triste da humanidade, né? Uhum. Na semana passada, viralizou nas redes sociais uma matéria do Middle East Eye, que é uma mídia britânica focada no Oriente Médio, uma entrevista de um ex-soldado americano, um ex-Boina Verde, inclusive, não era qualquer soldado, que foi um desses mercenários contratados pela GHF para fazer a segurança, e ele contou um dos episódios que ele presenciou ali naquelas filas de distribuição de comida. Uhum. Ele falou que ele deu um pacote de farinha para um garoto que estava só o esqueleto, segundo ele. O garoto agradeceu, eles tiveram uma conversa, ele dá detalhes ali. E logo em seguida, quando ele estava saindo e se unindo ali, as pessoas que também estavam indo embora com o pouco de comida que elas conseguiram pegar, o exército israelense começou a dar tiros, segundo ele. Mas eles não tinham a visão completa de onde estavam atirando. Uhum. E acabaram acertando várias pessoas que estavam ali ocultas no campo de visão dos tiros. Uhum. E ele falou que depois ele se aproximou no local e viu o corpo do mesmo garoto que ele havia entregue o pacote de farinha, morto, atingido pelas balas do exército israelense. Uhum. O Middle East Eye conseguiu achar a família desse garoto em Gaza e ele está desaparecido até a gravação desse episódio. Uhum. Você consegue achar essa história na internet. Se não em português, em inglês, com certeza, na página do Middle East Eye você acha. O nome do garoto é Amir e o nome do ex-Boina Verde que fez a denúncia é Anthony Aguilar. E como é importante a gente destacar o outro lado também, né? A GHF nega que essa história tenha acontecido e disse que esse ex-soldado, que foi contratante deles, foi demitido por ineficiência. Mas o padrão da GHF tem sido negar todos os casos de tiroteios contra civis nessas filas de comida, e quando ela é confrontada com evidência por jornalistas, eles culpam o Hamas. Eles também negam que haja fome ou problemas de distribuição de comida em Gaza. Então a gente também precisa falar que não é uma instituição confiável nesse caso, porque ela nega fatos evidentes e sempre tenta fugir da responsabilidade, assim como o governo de Israel. É uma postura de governo autoritária com uma comunicação também autoritária, né? As coisas não estão. O fruto não cai muito longe do pé, né? Pois é, a ONU e mais de 170 instituições de ajuda humanitária pedem o encerramento das atividades da GHF em Gaza, mas eles continuam atuando com o apoio de Israel e do governo americano. E a notícia mais recente que eu vi da Al Jazeera sobre entrada de ajuda em Gaza falava em 30 caminhões entrando por dia, apesar de serem necessários mais de 500, como a gente falou no começo. Né, a gente vem de um cenário de que 500 caminhões já não eram suficientes, né? Já era uma situação de bastante restrição, né? E caíram agora a gente conseguiu voltar para 30, né? Sendo que entre abril, março e boa parte de maio desse ano não entrou nada, entrou zero. Zero de comida em Gaza, zero de pescaria também sendo feita. Gaza não produz comida além de peixe. Assim, o que parece é realmente um extermínio de todas as formas possíveis, matando diretamente, matando lentamente, evitando que gerações se proliferem, né? E que a gente consiga encontrar uma solução para isso. Com essa notícia triste, vamos finalizar então hoje, Camila? Vamos finalizar, então. Muito obrigada a quem acompanhou a gente até o final desse episódio. A gente é o podcast do canal Surreal Politique. Sigam a gente aqui no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar de olho nos próximos conteúdos. A gente conta muito com o seu apoio. E ó, importante, hein? Mandem perguntas, mandem temas que vocês querem que a gente fale, comentem aí nos comentários, manda DM pra gente, do jeito que vocês quiserem, faz sinal de fumaça, do jeito que vocês quiserem, entre em contato com a gente, porque a participação de vocês é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Todo o conteúdo que a gente abordou veio direto ou indiretamente da manifestação das pessoas que acompanham a gente, com quem a gente conversa diariamente, e a gente quer fazer um conteúdo com pesquisa,
um conteúdo com pé na realidade, mas que, sobretudo, seja de interesse de quem acompanha aqui. É isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada.